Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eduardo Rodrigues, sou professor de História e hoje vou falar rapidamente sobre a independência do Brasil. O que foi a independência do Brasil? Foi Dom Pedro levantando a sua espada e gritando: independência ou morte. Acabou. Calma, tô brincando. Vamos falar sim sobre a independência do Brasil, sobre o grito do Ipiranga, mas primeiro iremos falar sobre o que ocasionou. Vamos falar como tudo começou ali, como foi ocorrendo, como que fez chegar até o momento da independência do Brasil. Bom, vamos lá no início, vamos começar do início. Começa quando houve a transferência da família da corte portuguesa para o Brasil. E por que eles vieram para o Brasil? A corte portuguesa resolveu mudar-se para o Brasil no fim de 1807 para fugir das tropas napoleônicas que invadiram Portugal justamente pela represária de Portugal ter furado o bloqueio continental. Naquela época estava tendo todo o bloqueio continental e Portugal furou. Quando eles vieram para o Brasil, claro, a família da corte portuguesa estava no Brasil, então eles não queriam ficar aqui na colônia, eles queriam elevar o status do Brasil. E isso foi tendo mudanças sensíveis que foram acontecendo tanto na parte cultural, política, econômica, entre outras. A primeira medida que teve uma grande repercussão na época foi a abertura dos portos. Por quê? O Brasil só podia comercializar com Portugal. E quando a família portuguesa veio para o Brasil, teve a abertura dos portos e isso repercutiu bastante. Por meio de Dom João também foram construídas universidades, teatros, bibliotecas, para assim elevar o status do Brasil, deixar o Brasil bem chique. E não bastando, além disso tudo, eles elevaram o status do Brasil de Reino Unido de Portugal. Já não era mais colônia, agora era Reino Unido. Olha só que bonito. Porém, passado toda essa crise de Napoleão, invadindo Portugal, e isso tudo dos franceses, acabou. Portugal ficou o quê? Numa situação muito ruim, pois ele enfrentava uma crise política justamente por causa dessa invasão. Passado todo aquele problema de Napoleão, Portugal, passado tudo aquilo, a situação de Portugal naquele momento era bem ruim, pois o país enfrentava uma crise política e econômica, em consequência justamente da invasão francesa. E para agravar a situação dos portugueses, o rei Dom João estava no Rio de Janeiro, bem distante de Portugal. Ou seja, ele estava distante demais da metrópole para poder ajudar a resolver aqueles problemas. A burguesia portuguesa então se organizou para instituir uma nova política mais liberal. Daí nasceu a Revolução Liberal do Porto, que defendia a realização de reformas em Portugal. Que reformas eram essas? Eles exigiam que o Portugal devia ser a sede do reino português e não o Brasil. E além disso tudo, eles começaram a exigir que o Dom João voltasse para Portugal e tivesse ali uma nova constituição. Dom João, com medo de perder a sua coroa, deixou aqui o seu filho e falou: Dom Pedro, fique aqui, meu filho, você manda aqui que eu vou para Portugal e vou resolver as coisas lá. Você fica aqui e eu vou para lá. Além disso tudo, eles ainda queriam um monopólio comercial de novo restabelecido, ou seja, Portugal mandando totalmente no comércio do Brasil. E isso tudo só foi mostrando para as elites brasileiras que Portugal queria de novo restabelecer o status de colônia para o Brasil. E claro que isso não foi agradando aqui as elites brasileiras. Além de tudo isso, Dom João já estava lá em Portugal, eles estavam querendo tudo isso, eles queriam ainda mais. O que eles queriam? Mande o seu filho, o príncipe regente do Brasil, voltar a Portugal. Nós queremos todos aqui e Brasil vai ser uma colônia. Enquanto isso, aqui no Brasil estava tendo uma revolta de resistência para Dom Pedro ficar. E conseguiram até mais ou menos 8.000 assinaturas para Dom Pedro ficar. E vendo tudo isso ali, o pessoal pedindo para ele ficar, as assinaturas, Dom Pedro então resolveu fazer o seu discurso e ficou conhecido como Dia do Fico. Ele foi até a sacada e fez o seu belo discurso para todos ouvirem. Conhecido de quê? A presença de minha pessoa no Brasil interessa ao bem de toda a nação. É conhecido a vontade de algumas províncias requerer a minha volta.
ficarei em minha terra amada. O que foi? Para ficar mais fácil, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. A situação agravou-se em agosto, quando as ordens chegaram de Portugal e as cortes estavam atacando os privilégios brasileiros e estavam também acusando José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro para Portugal. Isso fez Maria Leopoldina convocar uma sessão extraordinária, presidida por José Bonifácio, em 2 de setembro. Nessa sessão ficou decidido que era o momento de declarar a independência do Brasil. Uma declaração de independência foi redigida e foi encaminhada a São Paulo, onde Dom Pedro estava vindo de Santos. Ele foi lá dar uma acalmada no povo de São Paulo, que estava muito nervoso. Más línguas falam que Dom Pedro estava com muita dor de barriga naquele dia, e uma dessas suas paradas, justamente para poder aliviar a sua dor, ele recebeu a sua carta redigida para declarar a independência do Brasil. Quê? Que audácia! Já que é assim, digam à minha guarda que a independência está feita. Quê? Independência ou morte! Então lá, Dom Pedro, com a sua mulinha, por mais que nas pinturas e tudo mais, mostra Dom Pedro no seu cavalo, que essas pinturas foram feitas mais de 40 anos depois do ocorrido, então muito provável que ele estava lá com a sua mula. Ele estava lá na mula, no Rio Ipiranga, ele então declarou a independência do Brasil. E foi assim, mais ou menos, claro que tem umas brincadeiras de forma resumida aqui, bem rápido, que eu passei para vocês, que foi feita a independência do Brasil. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula extra aqui, super rápida, falando sobre a independência do Brasil. Se vocês gostaram, dá um like, comenta aí, e qualquer coisa, só fala comigo no portal do Google. Abraços!